Sim, agora foi. E é isso aí. Então, vamos lá? Vamos para o que importa? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a nosso material de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre o serem pecados humanos seduzidos pelo orgulho. Por que eu perguntei se o pessoal está conseguindo acessar o material? Porque eu disponibilizo o material lá, normalmente no sábado. Ah, pastor, mas a aula é no domingo, tem pouco tempo para a gente ver o material. Mas se você pegar aí, especialmente os PowerPoints, que eu também disponibilizo, os PowerPoints, vocês vão ver que você consegue ler os PowerPoints, você vai ter uma noção do que a gente vai falar da aula, vai refletir sobre algumas outras coisas. Então eu sugiro a vocês, ler pelo menos os PowerPoints para que a gente possa chegar na aula e tal, e durante a semana, para a gente ter alguma dúvida. O pastor Sidney levantou a mãozinha, já vou abrir a oportunidade para ele, porque a gente ficou de falar também um pouquinho sobre a aula passada, sobre o material da aula passada, que nós falamos sobre o ser responsável, né? O ser humano ser responsável antes da queda. Alguém quer comentar alguma coisa aí, pastor Sidney? Eu só quero falar que eu não estou conseguindo ter acesso ao material de hoje. A semana passada eu consegui, a outra também, a de hoje não está abrindo de jeito nenhum. É que, assim, a outra, você colocou um link lá no WhatsApp, né? E essa você não colocou o link lá. Eu estou aqui na Classroom, no Teologia de Gotas, só que não consigo abrir nada. Você quer mostrar para mim? Você consegue? Você não está celular aí não, né? Rapidinho, gente. Mas também faz o seguinte, ó. Estou vendo a foto dele consigo, da Sara e ele ali, ó. E a xícara de café vermelha. Opa! Faz assim, pastor. Depois eu vou fazer o seguinte, essa aula de hoje eu vou compartilhar lá no grupo agora, tá bom? Uhum. Para que vocês peguem ela. Depois a gente resolve eu estou indo lá no grupo da EBD e jogando lá a aula de hoje. Tanto o PowerPoint quanto o material, quanto a aula, tá bom? Estou jogando lá no grupo agora para facilitar para vocês. Aí depois a gente... Aí eu já jogo lá e você já resolve essa aula de hoje. E aí depois a gente... não posso dizer o nome? E aí depois a gente... Pronto, já foi, tá bom? Então tá lá essas aulas de hoje, certo? Alguém tem algum comentário relacionado à aula da semana passada? Vou até parar a apresentação aqui para a gente ouvir os irmãos. Alguém tem algum comentário da aula da semana passada sobre o ser responsável? Sobre o ser responsável antes da queda? Sobre a ideia de nós governarmos, estarmos Deus nos criar para governar, para ajudar ele nesse governo. Alguém tem alguma coisa para falar? Algum comentário para falar? Bom, eu vou aproveitar que eu estou com o microfone aberto. Se quiser virar a câmera para o senhor, já pode virar, não está vendo um monte de caneta. Você estou ruim essa parada aqui, cadê? Deixa eu achar como é que eu viro aqui a câmera. Nossa, então... Se eu achar pelo menos onde é que eu estou aqui, né? Seria bom. Então vira o celular para você. Aí já vai dar para ver o senhor. Não estou vendo nada aqui. Eu estou tentando me achar aqui, achei. Tem que virar minha câmera. Minha câmera está de cabeça do outro lado. Espera aí que estou tendo uma aula aqui com a Ana Clara. Isso. Bom, quanto à aula passada, eu estava pensando um pouquinho a respeito do ser responsável de Deus. E quando Deus ele nos cria antes da queda, a maioria das pessoas não tem essa noção, mas Deus ele nos cria para ajudar a governar, né? No caso, Deus não colocou a gente como subalterno,
Certo. A gente tem aquela ideia, quando eu chegar no céu, vou pegar o Adão, porque o Adão começou a trabalhar. Gente, é bom a gente entender que Deus encontrava com Adão todo dia, na viração do dia, porque durante o dia o Adão trabalhava, ele cuidava da terra. E esse encontro... Pastor, só um minutinho. Só um minutinho. A Ana está perto do senhor ou a Sara? É a Sara. Sara, seu microfone está muito alto. Não, ela não é isso. É que como ela tá ouvindo o senhor, aí está dando um delay. Entendeu? Ela está ouvindo o senhor aí, o áudio. Tem duas formas de solucionar. Ou pôr um fone de ouvido, porque aí ela vai ouvir pelo fone de ouvido o seu áudio, né? E aí não fica dando esse delay. Ou ela diminui um pouco também. Melhorou já. É só baixar, baixou até ela. Isso. Beleza. Então, voltando ao que eu estava dizendo, a proposta que a Bíblia nos mostra, Deus conversando com Adão todo dia, na viração do dia, é também Deus mostrando para o homem que Deus é um ser relacional, né? Ele queria ter uma relação de perto com o homem, com o ser humano, e essa relação ela durou um tempo, né? A Bíblia não diz quanto tempo, mas durou um tempo, até que a gente sabe que Adão e Eva teve vários filhos e filhas aí antes da queda ainda. E eu acho... Onde você ouviu isso aí, pastor? É o quê? Só para pimentar, só para pimentar. Então quer Sim, dizer que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda? sim, vários ainda. E é? Caim mata o Abel, ele foge e vai para uma cidade distante. Como é que tinha cidade se não tinha ninguém? Nós podemos fazer um debate sobre isso aí, porque eu acho que aí é outro. Não, mas assim, eu aprendi que sim, que teve filhos antes da... Porque senão... Eu aprendi que provavelmente, né? Que não dá para poder... Não dá para isso, provavelmente, porque eu não consigo afirmar, né, nesse ponto. 100% batendo martelo, a Bíblia não fala isso. Mas, assim, quando você junta as peças, é possível o quê, entendeu? Tá, isso aí. Mandou nós ir com calma aqui. Não, mas assim, irmãos, essa percepção que o pastor Sidney trouxe aí, de fato, né, dá muito pano para manga. Tiveram filhos antes da queda ou pós-queda. Então, como que nós vamos discutir, como que nós vamos conversar isso? E aí tem várias posições que você precisa ler a Bíblia e você ir fazendo deduções, né, fazendo análises que vai te permitir chegar em algumas conclusões. Por isso que eu disse que eu sou da tese do provavelmente, porque não dá para bater o martelo, porque a Bíblia não diz. Embora eu tenha uma outra perspectiva em relação a essa galera que estava lá quando o Caim foi embora, e aí tiveram mulheres ali e tal, eu tenho uma outra sugestão. Mas é legal. É só para poder mostrar que uma EBD pode ser algo que a gente conversa também, ou pelo menos deixa uma pulga atrás da orelha de cada um de vocês, para que vocês possam ir lá pesquisar sobre o assunto, né? Deixa Pastor, eu voltar para o seu responsável, então. Isso. Na verdade, eu vejo que Deus ele mostra muito claro para nós no Gênesis ali que Deus é um ser relacional e que ele quer manter um relacionamento, e não é um relacionamento distante, é um relacionamento de perto, é um relacionamento diário, e que pós-queda o homem se afasta disso, ele perde esse relacionamento. Eu acho que nos dias de hoje, o que a gente vem tentando resgatar é justamente esse relacionamento diário, porque se a gente for ver lá no Gênesis, Deus se encontrava com Adão na viração do dia, uma vez por dia eles tinham ali um encontro. Sim. E eu vejo que hoje nós aqui estamos começando a ter um encontro todos os dias com Deus, o pessoal que já está fazendo o devocional aí, o pessoal que está entrando e participando de ler a Bíblia todos os dias,
de certa forma, a gente está resgatando um pouquinho esse relacionamento perdido, né? Certinho. Isso mesmo, pastor. Ana Clara levantou a mãozinha. Por favor, Ana, pode compartilhar aí. E o pastor Sidney está comendo. Ana? Foi sem querer. Agora vi. Então tá bom, gente. Então, alguém mais tem algum comentário? Fabiano, que entrou aí na aula aí. Mais alguém tem algum comentário relacionado ao ser responsável, aquela percepção nossa da semana passada, aquele entendimento da Imago Dei, né? Até brincando, estava em Curitiba semana passada, e aí depois da aula, o primo meu, que também é pastor, perguntou, e aí, o que foi a aula hoje? Eu falei, não, a gente falou um pouco sobre a Imago Dei. Ele, eita! Aí tinha os familiares estavam ali, e aí, você sabe o que é a Imago Dei e tal? Que aí a gente começou a brincar sobre Imago Dei. Aí qualquer coisa difícil que o pessoal ia falar lá depois, o pessoal brincava, ó, a minha Imago Dei é isso aqui, brincando, né? Porque, de fato, a gente nós muitas vezes somos cristãos e não entendemos essa ideia de Imago Dei. Muitos aqui falaram semana passada que não sabiam, né? Não conheciam sobre essa ideia da Imago Dei. Depois da aula semana passada, ficou claro para vocês? Alguém quer compartilhar alguma coisa de tipo assim, pastor, depois da aula passada, minha mente abriu de tal maneira, eu pude perceber tal coisa, sobre, como o pastor Cidinho falou, sobre questão relacional, sobre a questão de governo, sobre a questão de cuidado, sabe? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente já vai para a aula de hoje. Vamos lá, gente, sem briga, um de cada vez. Alguém? Pastor Washington, quer comentar alguma coisa? Comenta aí. Libera o microfone e comenta aí. Bom dia, graças a Deus, irmão. Bom dia, irmão. A voz do Irmão, locutor. é assim, eu percebi também a mesma coisa, que muita gente nunca tinha olhado a Bíblia por essa perspectiva, porque quando a gente perguntou lá no começo da aula quem já tinha ouvido falar ou sabia o que significava, muita gente não sabia. E o bom, quando nós temos um entendimento sobre a Imago Dei, é porque a gente começa a contemplar o mundo e as nossas responsabilidades como cristão de uma forma geral, de uma forma completa. E quebra aquelas crenças limitantes só do religioso e do espiritual, de 2 horas de culto, 3 horas de reunião, 1, 2 vezes por semana. E nos traz à memória as nossas responsabilidades reais e verdadeiras com tudo que está ao nosso redor. Porque, como mesmo diz a matéria, são as características de Deus fixadas em nós. E isso traz uma responsabilidade assim gigante. Eu fiquei pensando durante a semana que em todos os nossos atos, em todos os lugares que tivermos durante o dia, em toda a forma relacional que nós tivermos durante o nosso dia, durante a nossa semana, nós precisamos ter esse cuidado para que, de alguma forma, apareça alguma característica de Deus nos nossos relacionamentos interpessoais e no nosso dia a dia. E acredito que esse é o nosso maior desafio, principalmente agora, que para alguns foi relembrado, né? Para alguns trouxemos a memória de novo, para alguns que já tinham ouvido e já conhecia, e para quem não conhecia, para quem nunca tinha ouvido falar, agora traz a memória e traz ao conhecimento a nossa responsabilidade no ser geral, como cristão, como aquele que precisa ter, na verdade, né? Ainda que eu sei que é uma coisa difícil, mas para todos aqueles que são cristãos e que precisam ter essas características de Deus fixadas. E quando nós falamos características de Deus fixadas, automaticamente Sim. elas precisam aparecer, elas precisam resplandecer em nós. Então é aí que a responsabilidade aumenta e aonde a gente começa a se policiar com muitas coisas. É por aí o caminho do pensamento sobre a Imago Dei. Legal. Isso mesmo, pastor, isso mesmo. Assim,
A partir desse entendimento, muda muito a nossa perspectiva em relação a tudo que está em nossa volta. Porque quando a gente pensa como que um Deus todo poderoso, soberano, criou todas as coisas, e aí ele atua no mundo, ele age no mundo, e ainda assim traz para nós essa responsabilidade desse relacionamento com o mundo de uma forma completa, né? É muito interessante você assumir essa responsabilidade de ter relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento com o mundo, para que a gente possa ter, né, um mundo cada vez melhor, assim, e com mais ação de Deus, assim, entre nós. Irmãos, tem algumas pessoas entrando aqui que eu não... Depois vocês deixam aí o seu nome completo aí, a gente vai fazer uma menção honrosa a vocês depois, deixa aí no chat, que acho que são os que estão a primeira vez. Depois que tiver os que estão a primeira vez, coloca lá assim no chat. É primeira vez aqui para nós, por favor, no chat, para a gente poder, para eu depois anotar o nome de vocês e a gente poder fazer menção honrosa para vocês aqui, tá bom? Lembrando a vocês que eu estou transmitindo, está aparecendo por enquanto só a minha carona aqui no Facebook, para que o pessoal saiba que nós estamos desenvolvendo esse trabalho aqui e participe. Estou organizando aqui umas coisas e vamos então para a aula, tá ok? Falei para a semana passada que a gente, umas meia horinha, nós íamos conversar um pouco, sobre a nossa matéria da semana passada. Então, a gente está aí nessa conversa, tá bom? Vamos lá, gente. Washington, por favor, levanta a mãozinha. Solta o áudio, irmão. Só para responder a pergunta que foi colocada no começo aí, colocou o e-mail lá do Google lá, entra na sala lá, no Classroom, e dá para acompanhar o material tudo aqui também. O acesso está tranquilo. Eu não entendi, irmão. Tá bem baixo o seu áudio. Peraí. Acho que rapaz, tá complicado aqui para mim, porque eu tô com a cara toda amassada, porque eu fui dormir 3 horas da manhã terminando uma matéria de teologia aqui, uma atividade, meu Deus. Não, é só para responder aqui sobre como que é lá, Classroom lá, onde está o material. Sobre o Classroom, só colocar o e-mail do Google lá e já tem um acesso normal, dá para ir acompanhando tudo e baixando tudo por lá também. Tá tranquilo o acesso. Tá, entendi. Lá no Google tá tranquilo o acesso? Tranquilo. Beleza. Então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos começar então a aula. Para quem está nos assistindo pelo Facebook, a gente transmite a aula numa sala do Google Meet. E aí agora a gente vai começar a nossa aula, tá? É assim, ó, fica assim. Quem quiser participar da aula é só entrar, ok? Eu agora vou compartilhar a nossa tela aqui para a gente começar a fazer conversar a nossa aula aqui, beleza, gente? Vamos lá, hoje nós vamos conversar sobre o ser em pecado, né? O ser em pecado, ou seja, os humanos seduzidos pelo orgulho. Está aí na tela de vocês este material, ok? Então, vamos conversar um pouco sobre o ser em pecado. Vamos lá. Precisamos conhecer a Deus antes de torná-lo conhecido. O discípulo emprega qualquer dom ou talento que construa o reino ou edifique o corpo. Ele confiantemente deixa de exercer habilidades que possam nutrir seu orgulho ou impedir sua maturidade cristã. O enfoque do homem morto para si mesmo é Deus, ok? Então, essa aqui é uma fala do Kate Phillips, e eu queria, a partir desta fala, falar que nós vamos conversar um pouco sobre orgulho hoje, certo? A gente vai conversar sobre o orgulho. E eu acho que assim, a gente vai conversar um pouco sobre orgulho a partir de uma perspectiva, bem interessante.
como o principal, o primeiro dos pecados, o principal dos pecados. Aí vocês vão entender o porquê que a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva do orgulho como o principal dos pecados, ok? Estou organizando aqui porque a gente precisa... Então, é isso. O orgulho como principal dos pecados. Vamos lá. É que a gente precisa ficar gerenciando a entrada do pessoal aqui também. Vamos lá. Então, antes de tudo, eu quero convidar você a orar durante essa semana sobre isso que eu vou, sobre essas sentenças. Você se vale dos seus talentos, diplomas, cargos ou dinheiro a fim de parecer ser alguém importante perante outras pessoas? Isso aqui é uma pergunta e é interessante a gente refletir sobre ela. Porque muitas vezes, sem perceber, nós, por exemplo, a gente que por ter... Obrigado, amor. Minha esposa dando um auxílio técnico aqui para mim hoje, agora. Porque muitas vezes nós nos valemos de talentos, diplomas, cargos ou dinheiro para se parecer alguém importante diante de outras pessoas. Isso é raiz de orgulho. Então, se porventura você é pego algumas vezes querendo que seu talento seja mais reconhecido ou querendo colocar diante de pessoas a sua, como diz o nome? Diante das pessoas, os seus diplomas, seus cargos ou sua posição financeira, então eu quero que... Meu áudio está falhando? Está falhando meu áudio, gente? Aqui para mim tá ok. A Maria Conceição está falando, provavelmente seja o seu sinal de internet, irmão. Que aí, se o seu sinal de internet estiver... isso. Mas obrigado, tá? Gente, isso mesmo, faz igual que a irmã fez. Se tiver algum problema aí, ajuda a gente, tá? Porque pode ser que eu esteja falando aqui, esteja falhando aí. Obrigado, irmã, mas acho que o sinal da internet deve estar com algum probleminha aí. Então, se você, porventura, se pega nesse momento de querer aparecer pelos seus talentos, pelos seus diplomas, pelos seus cargos de dinheiro, ore para que isso seja sanado em sua vida, tá bom? Outra, seja honesto consigo e com Deus. Você entende que essa postura está na direção oposta que Cristo propõe? Ou seja, se eu quero ser melhor do que alguém, seja lá em qual for a minha área, isso está na direção oposta ao que o Cristo propõe. Isso é raiz de orgulho. Então, nós precisamos, especialmente quem trabalha com liderança, vocês vão ouvir muito nas nossas EBDs, eu falo muito mais com quem trabalha em liderança, e para os que ainda não trabalham em liderança, cuidar do seu coração para que isso não venha a ser um problema quando essa pessoa assumir alguma liderança, que é o quê? Justamente a ideia de se considerar superior ao outro. Porque isso é uma postura que está oposta ao que Cristo propõe. É invertido o Evangelho. O Evangelho diz que o maior serve o menor. A ideia de que o menor serve o maior, de querer ser maior do que alguém, de querer para poder mandar, é uma ideia diabólica. Não vou nem pedir perdão. É uma ideia diabólica. Porque a ideia do Evangelho Jesus disse aos discípulos, ouvistes que o costume que tem aí entre os gentios? Lá entre eles é assim, o menor serve o maior. Aí ele diz, entre vocês não será assim. Entre vocês, o maior serve o menor. Inverte-se a proposta. Então, se você, porventura, quer ser melhor do que alguém, ser mais importante que alguém, estar sendo superior a alguém, por imposição de diplomas, talentos, cargos, dinheiro, enfim, isso não é evangelho. Então, ore para que isso não... Então, leve seus reconhecimentos até Cristo em oração. Na sua existência só pode haver um rei, e não tem como fugir disso. Ou será o seu ego, ou será o seu Cristo ressurreto. Então, essa é a tarefa da semana para a gente orar,
para que Deus tire de dentro de nosso coração todo o ego, todo o orgulho, toda sensação de superioridade, porque isso não é o que Jesus Cristo quer de nós. Tá bom? Vamos lá. Uma perguntinha aqui só para a gente conversar aí. Qual o motivo que Adão e Eva cederam à tentação da serpente? Qual que foi o motivo? Alguém quer compartilhar conosco aí? Qual o motivo? Não foi porque eles queriam saber de toda a verdade? Toda a verdade? Eu acho que é quase isso. Isso também. Isto também, mas... Tá. Isto também. Mas tem uma outra... É um pouco antes disso. É isso? Isso também está dentro. Ah, sim. Entendi. Isso está dentro de querer conhecer, querer conhecer toda a verdade. Por quê? Essa é a pergunta, né? Por que eles queriam conhecer também toda a verdade? Vamos lembrar lá da conversa da serpente com Eva? Com Eva? Qual que foi? Vocês, porque Deus sabe o quê? Lê o texto para nós, pastor Washington, inteiro, para clarear a nossa mente. Eles queriam, na verdade, o cerne da discussão aí, a decisão, parte depois que a serpente fala para ela, não, a conversa não é essa não, porque Eva fala assim, não, Deus disse que não é para comer, porque no dia que comer, morreremos. Aí a serpente astuta como diz já desde o começo do texto, ela fala, não, certamente não morrerão. A verdade, aí eu coloquei o versículo 5, ó. A verdade é que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então a questão era se equiparar a Deus, estar na mesma posição que Deus e ter o mesmo conhecimento e domínio e tudo como Deus. Na verdade, o problema aqui é ser como Deus. Isso aí. O homem não se limitou à sua condição de auxiliador de Deus. Lembra da aula passada? De participar do governo. Ele queria governar. Ele queria governar, inclusive, sobre Deus, com a mesma ação e o mesmo poder e o mesmo conhecimento de Deus. Então, isso é uma clara demonstração de que o homem é orgulhoso. O orgulho dele, entre aspas, estava ferido porque ele só foi colocado como um auxiliador de Deus. Ele queria também ser como Deus, sabe? Ele queria ocupar e usurpar o lugar de Deus. Então vamos lá, os motivos pelos quais então Adão e Eva cederam a serpente foi a questão de querer ser igual a Deus, beleza? Vamos lá. Precisamos conhecer... Calma aí, é isso aí. Ser igual a Deus. Vamos para frente que... Isso aqui, na verdade, é uma ideia para a gente poder tentar implementar, mas enquanto isso não acontece, que é reunir pequenos grupos, eu queria que você, durante a semana, além de orar por aquele propósito, você leia com atenção Gênesis 3, Gênesis 11, do 1 ao 9, Jó 15, 31, Provérbios e Daniel. Vocês têm o material, então vocês conseguem pegar o material aí e ver o que é para ser lido. E o que esses textos têm em comum? Tente associá-los ao motivo pelo qual Adão e Eva cederam à tentação da serpente, ok? E aí a gente vai refletir um pouco sobre a lamentável escolha humana. Bem, a escolha humana foi feita. Foi o que o pastor Washington falou aí. Os primeiros humanos optaram por transgredir a ordem outorgada por Deus. Um colapso foi instaurado a partir do exato momento em que Adão e Eva romperam o pacto firmado com a Trindade. Certo? Então, Adão e Eva firmaram esse pacto e eles romperam com o pacto. Eles acabaram que
colapsando tudo o que Deus tinha instaurado. O que acontece? Na criação, Adão tinha possibilidade, né, tinha possibilidade, mas não a necessidade de pecar. Até aqui vocês entendem, ok? Que Adão tinha a possibilidade, mas não a necessidade de pecar. Ok? Ele gozava totalmente do livre arbítrio. Ele tinha total livre arbítrio. Por que eu digo que ele tinha total? Porque hoje, se nós não formos alcançados pela graça, nós não temos o livre arbítrio. Por quê? Porque nós somos escravos do pecado. Nós não temos condições de negar nós não temos como negar a nossa condição humana, que é de pecador. Só quando a graça nos alcança é que nós passamos a ter restabelecido um pouco do aspecto, mesmo ainda assim, influenciado pelo pecado. Então, ou você como eu falei, é escravo de Deus, ou você é escravo do pecado. Os humanos tinham a capacidade de não pecar, mas em vez disso, optaram por violar o comando de Deus e experimentaram a horrível queda. Ok? Refletir orgulho, a raiz do pecado. Por que que eles experimentaram a horrível queda? Porque eles eram orgulhosos, eles foram orgulhosos. Deixa eu ver, tem o Henrique, está querendo compartilhar alguma coisa. Henrique, pode falar, irmão. Ou o Osh também levantou a mãozinha, Osh, pode falar. Não, Niel, tá tranquilo, foi sem querer aqui, tá? Tranquilo, eu só falo para seguir a aula aí, tá? Tranquilo. Entendi. Mas alguém mais tinha levantado a mão aí, o Henrique. Não? É isso mesmo? Bora para frente? Então, Ai, gente. Calma aí. Levanta a mão aí. Pode falar. Nós vemos lá, falando sobre o início de tudo, tá? O ser humano na sua livre, espontânea vontade, ou usando o seu livre-arbítrio, a gente percebe que o ser humano já tem um coração bélico, desde a criação. O fato de você ter um livre-arbítrio, ter a condição de escolha, que foi que talvez levou a cobiça de querer o conhecimento. Nós vemos uma vez, na quarta-feira que eu ministrei, eu falei que o problema do ser humano é ser racional. Nós vemos na natureza selvagem que a necessidade do leão comer um antílope é a mesma de um antílope comer a grama. Não existe maldade, existe sim um ciclo de vida que precisa ser cumprido, a sobrevivência em si. O ser humano em si, ele tenta ser cada dia mais, igual o Washington falou, querer ser igual a Deus. Acredito, isso na minha humilde opinião e pensamento, que se o ser humano demonstrasse um controle de si próprio, do seu orgulho, das suas emoções, Deus permitiria que ele tinha conhecimento. Uma vez eu falei que eu acho que depois, se onde não tivesse caído e tivesse crescido, desenvolvido um certo raciocínio lógico, Deus ia compartilhar com ele algum momento sobre o pecado. Como é que seria o pecado se ele tivesse falhado? Como que seria o pecado? Que Deus, ele não é um ser egoísta, é um ser que gosta que nós aprendemos as coisas. Só que o ser humano, como sempre a gente vê, igual a gente viu aqui hoje, ele sempre coloca a carroça no meio dos bois. E tenta, de alguma forma, se destacar pelo seu orgulho. Qual que é a necessidade de um ser humano querer prejudicar o outro? Qual que é a necessidade do ser humano querer tirar algum proveito do outro? Sendo que eu mesmo veio e do mesmo jeito vai. Então a gente vê que o coração do homem já é bélico, desde o início. Já tem essa predisposição. Já tinha esse problema, essa necessidade
limite que o ser humano impôs em si próprio foi o pecado. O ser humano, ele era para ser quase um semideus, dentro de uma comunhão com o próprio Deus. Mas o que limitou o ser humano foi o pecado, colocou uma corrente muito pesada no pescoço que ele consegue deslanchar. Nós vemos que quando a pessoa se converte, ela sempre tenta manter Deus em evidência na sua vida. No decorrer da sua vida, parece que e ela não quer mais ser evidenciada como um povo de Deus. A gente vê, infelizmente, esses acontecimentos que aconteceram agora na aula. Esse distúrbio mental, que para mim é um distúrbio mental do ser humano. Consegue fazer um negócio desse. Amém, pastor? Obrigado, irmão. É justamente isso, é distúrbio mental misturado com ação diabólica. O homem, como você falou, por si só, aberto às suas... o seu livre-arbítrio, lá Deus criou, ele tinha condição de não pecar, mas ele escolheu justamente pecar. Ele escolheu, então assim, a escolha está diante de nós constantemente. Por que pecamos? Por que nos tornamos orgulhosos? Por quê? Porque são atos que quando a gente vai observar, a gente quer ser melhor que alguém em alguma coisa, né? Quer prejudicar outra pessoa. Então, essa é a nossa oração, para que Deus livre os nossos corações de todo sentimento de orgulho, de tudo aquilo que nos queira nos fazer sentir melhor do que os outros, hein? Vamos lá, vamos ver aqui. Foi. A raiz do pecado. A história da Torre de Babel, em Gênesis 11, 1-9, ilustra perfeitamente a raiz do pecado original, o orgulho. A vontade dos homens em se tornarem seus próprios deuses autônomos, juízes de si próprios e de outros iguais ao Deus Supremo. Então, você vê que na própria história da Torre de Babel, então, o início da Bíblia, né, do Gênesis, vai claramente mostrando que o orgulho e a vontade do homem de ser igual a Deus, de se tornarem seus próprios deuses, autônomos, de serem autônomos, juízes de si próprios, de outros, é o orgulho. Veja, nós estamos vivendo, nós nunca vivemos, né, um período na história humana, nós nunca vivemos um período na história humana tão caracterizado pelo orgulho, certo? Porque a gente vive uma sociedade em que os desejos e vontades dos homens são superiores a tudo e qualquer coisa. Então, o desejo e vontade dos homens são superiores a tudo e qualquer coisa. Nós queremos entre nós mesmos, nós queremos ser quem manda no nosso próprio nariz. A gente não quer saber de um Deus que fica trazendo para nós regras. Nós não queremos nos relacionar com um Deus que coloque padrões. A gente quer viver a partir da nossa própria vontade. Nós queremos viver a partir daquilo do que eu mesmo desejo, certo? Quero ter minha autonomia intacta, fazer o que eu quiser sem que ninguém diga para mim se está certo, se está errado. Eu é que julgo a mim mesmo, sendo que a Bíblia nos ensina que a igreja precisa julgar uns aos outros, não no sentido do julgamento, mas analisar as condutas uns dos outros para que tenhamos uma conduta de fé mais apresentável e mais caracterizada com aquilo que Deus quer, certo? Ou seja, nós queremos nos tornar iguais ao Deus Supremo. Nós não queremos que ninguém dite para nós as regras, certo? Nós não queremos. Nós queremos viver a partir dos nossos próprios desejos. Hoje, nada mais, nada menos, nós temos uma realidade em que as pessoas, nós, queremos nos tornar iguais a Deus. Melhor, nós queremos que Deus nem exista, justamente para que ele não fique ditando para mim o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Isso é orgulho. Pois não, pastor? A gente vê claramente isso aí até no seu slide aí, no Gênesis 11, na Torre de Babel lá, quando a ideia do Nimrod é construir uma torre
chegar no céu e falar para Deus, fica na sua aí, não se mete com nós, que quem manda na terra somos nós, né? Sim, 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 sim. Então, você percebe que astúcia, né? Que astúcias, é mais ou menos assim, ó, você fica aí no teu lugar e a gente aqui governa a bagaça aqui, é a gente que vai governar aqui a bagaça, a gente não quer nada com você aqui não. A ideia era essa do Nimrod, do pessoal de Babel, era construir a torre no céu para peitar Deus. Sim, porque eles não queriam ter esse incômodo, né, de alguém ditando para eles o que eles tinham ou não que fazer, né? Exato. O ser humano, ele tem muita dificuldade com o pode e não pode, né? E nesse caso específico, eles pediram que quem pode e não pode é eles quem sabem, né? Não é um Deus que criou que devia colocar o código de honra lá. Não, para que código de honra? Para me atrapalhar? Para atrapalhar a minha vida? Para atrapalhar o meu desenvolvimento? Não, eu quero ser o dono do meu nariz. Quem é esse Deus para poder ficar falando que eu posso, que eu não posso fazer? Não é? Essa é a grande ideia do Nimrod aí. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. A irmã está pedindo o link aí, depois eu encaminho aí, depois eu coloco aqui no grupo aqui o link, tá bom? Vamos lá. O homem em si, o princípio de todo pecado é o orgulho, porque foi isso que derrubou o diabo e de quem surgiu a origem do pecado. Então, nós somos facilmente tentados a assumir o lugar de reinado que pertence somente a Deus. Essa é a grande verdade. Você pode observar claramente nas nossas relações, certo? Por exemplo, quem prega, quem canta, quem louva, é costumeiramente tentado com aquela ideia de que, nossa, você é bom demais, né? Nossa, você prega demais, você canta demais, ou você louva demais, ou você tem uma bela de uma igreja. Isso, se nós não tomarmos cuidado com o nosso coração, vai sendo inflamado pelo orgulho e que vamos tentando, e aí ali a gente vai tentando, de alguma forma, tomar o lugar de Deus, porque a gente começa a achar que nós é que somos, e não é algo que vem de Deus. Então, é algo para se pensar. O inimigo de nossa alma conhece nossa sede por controle, poder e autonomia. Veja, isto é uma grande verdade. Nós queremos ter o controle. Ou quem nunca aqui, em um momento de aflição, fala assim, eu entreguei minha vida para Deus, ou entreguei meus problemas para Deus, mas na primeira oportunidade não faz igual a Abraão. Quer dar uma ajudinha para Deus. Né? Ou quem aqui nunca, como foi os israelitas, quando Deus começa a demorar a responder alguma coisa, Moisés sumiu, Moisés não vem mais, vamos construir um Deus aqui pra gente, aqui, vamos construir um Deus a nossa própria característica, certo? Quem nunca, né, que como Pedro olha e diz assim, não, isso não vai acontecer com você, Jesus, com o Senhor Jesus, porque eu não vou deixar, como se ele tivesse controle, né? Sabe? Nós temos essa sede por controle, nós queremos ter esse poder, nós queremos ter autonomia, nós queremos... E o inimigo sabe disso. O inimigo sabe muito bem disso. E ele sabe que gostamos da ideia de sermos nossos próprios deuses. Essa é uma grande verdade. Alguém quer comentar sobre isso? Aqui é o texto que o Washington leu, não vou nem ler mais. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha só a proposta, ser como Deus. Essa é a proposta do diabo. E ele está continuamente, diariamente, trazendo essa proposta. Você é bom, você é como Deus. Né? E em algumas pregações aí, você é o centro do coração de Deus. Né? Você não pode aceitar isso, porque você tem poder. Deus, calma, gente. Calma. Você não pode aceitar isso, porque você tem poder. Deus te deu autoridade.
e você tem que se revoltar contra a situação financeira que você se encontra. Você tem que se revoltar contra a doença. Você não pode aceitar, decreta, determina, profetiza, determina na tua vida. Você não pode, Calma, gente, calma. Paulo orou um monte de vezes lá. Né? E qual que foi? Ele falou que por 3 vezes orou. E qual foi a resposta que Deus deu para Paulo? Mais ou menos assim a resposta. Paulo, pode determinar, pode profetizar, pode decretar, pode espernear, pode fazer o que você quiser. A minha graça te basta. E aí, gente? Certo? Alguém tem algum comentário aí para fazer? É por causa do orgulho que o diabo se tornou o que é. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental mais oposto a Deus que existe. Vocês concordam ou não? Concordamos totalmente. Tem que tomar cuidado com o egocentrismo aí. Concordo. Tomar cuidado com o egocentrismo. Tomar cuidado com o egocentrismo aí. Então, sim, o orgulho é o estado mental mais oposto oposto a Deus que existe. Então, é uma frase do C.S. Lewis aí. Quem tem o material, e eu compartilhei no grupo aí o material, lá tem um trecho extraído do clássico de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, escritos com maestria sobre a sutileza perigosíssima do orgulho. Vai para os finalmente já. Por quê? Porque esse livro, se você nunca leu o livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, eu convido a você a comprar esse livro e a ler este livro. Este livro, ele revela muitas coisas relacionadas à nossa condição humana, ao fator humano, especialmente como que nós somos orgulhosos, como que nós queremos cada vez mais tirar Deus do meio, não só da sociedade, mas da nossa vida, para viver a partir do nosso próprio entendimento, para viver a partir do nosso ego, para viver a partir do nosso controle. Então, assim, gente, essa aula é que, assim, a partir da semana que vem, a gente vai entrar, de fato, no problema do pecado, o pós-queda, certo? Nós vamos entrar no pós-queda, nós vamos entrar nos desdobramentos da queda, mas era importante a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do que levou à queda. O pastor Walsh tinha comentado sobre a idolatria e bajulação a pastores e líderes, e se aplica também ao ministério de louvor, quem canta e quem toca. Precisamos tomar muito cuidado com o orgulho nesse sentido. De fato, este pensamento, porque, gente, é incrível como isso é natural, muitas vezes, sabe? Como é natural. O fato de cantarmos bem, tocarmos bem, o fato de pregarmos bem, de liderar bem, nos leva a um certo orgulho, sabe? Um certo prazer em nós mesmos, não prazer em Deus. Nos leva a um prazer de nós. O orgulho, ele quebra esses relacionamentos. Por quê? Porque eu começo a observar o outro. Por exemplo, vamos pegar o que a Ariana colocou aí, e o que o pastor Walsh colocou. A idolatria e bajulação a pastores e líderes. Coloca o pastor em uma posição, em um pedestal que não é dele. Sabe? E, normalmente, a cegueira espiritual, ela se dá justamente neste ponto. O orgulho nos cega, como cegou Adão e Eva. Certo? Nos cega a tal ponto que, assim, eu me torno intocável, eu me torno irrepreensível, eu ouço muitos, mas a gente, eu me torno quase que
infalível como líder, então assim, então eu não preciso pedir perdão, ô Dário. Eu não preciso pedir perdão. Por quê? Porque eu sou intocável. Eu sou o líder, sabe? Eu sou bajulado, as pessoas me amam. As pessoas gostam de mim. Então, eu acabo, assim, ainda que eu tenha um ato repreensível, eu não aceito a repreensão. Por quê? Porque o orgulho está tão aflorado que eu me considero um Deus que não pode ser repreendido, que não pode ser puxado a orelha. E ai daqueles que se levantarem contra o ungido do Senhor. Ai daqueles que se levantarem contra o profeta do Senhor. Sabe? E aí você utiliza dessas sutilezas bíblicas para poder de alguma forma, como que eu posso dizer o nome? Para poder de alguma forma manter as pessoas sob o seu domínio. Porque você não quer perder o seu posto de líder máximo, de superior. Pois não, pastor Sidney? Só para contextualizar, Ariel, aqui em Mata, um tempo atrás, teve um problema de um pastor que caiu grave, né? E aí os pastores da igreja dele fizeram a reunião com ele, conversaram com ele, pastor, o senhor precisa ser disciplinado, até para mostrar para a sua igreja que o senhor aceita disciplina, e a gente vai conversar com a igreja, o senhor vai aceitar a correção e vai ficar aí para o senhor se tratar e voltar a dirigir a igreja depois. No princípio, o pastor aceitou, grado, falou, não, vocês estão certos, vamos lá e vai dar tudo certo, vai ser uma culpa, eu vou ser tratado. E ele aceitou no domingo. E foi na quinta-feira, ele reuniu a igreja e falou que ele, orando a Deus, Deus falou para ele que ele não podia se afastar, não, porque ele era o anjo da igreja e os pastores que quiseram disciplinar ele estavam errados e ele ia continuar a obra. Desse jeito. Pois é, sabe? Essa é a grande questão, né? As pessoas, elas vão se apropriando de questões bíblicas de forma descontextualizada para se manter ali no seu orgulho. E é tão orgulhoso que não aceita a correção. Porque o orgulhoso não aceita a correção. Veja o que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden. Quando Deus foi corrigi-los, né? Eles falaram o quê? Certo? Eles falaram o quê? Não, o problema não é meu. Não sou eu o problema é a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher, não, o problema não sou eu. O problema é a serpente, ou seja, de alguma forma, o homem colocou a culpa em Deus, tanto Adão quanto Eva. A culpa não é minha, a culpa foi a mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é do Senhor que me deu essa mulher. A Eva, não, a culpa não é minha também não, a culpa foi da serpente. E quem criou a serpente? Sabe? Assim, o orgulho não permite que a gente reconheça os nossos erros. Vamos lá, a irmã Diva levantou a mão. Tá. Mas ela fez um comentário aqui, ó. A Sandra fez um comentário, o Washington colocou aqui, ó. Não confie, pois na vaidade enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. É isso aí. E a Sandra colocou, Jó 15:31, o pastor Washington citou, né? Muitos usam a Bíblia para justificar o egocentrismo, de fato. É o orgulho, né? O orgulho não permite que eu aceite, né? O orgulho, ele tenta fazer... veja, qual foi a sacada do diabo? Qual foi a sacada do diabo lá? Pegou a palavra de Deus, que Deus tinha dito, e deu uma reinterpretação daquele texto. E uma interpretação equivocada. É o que essas pessoas fazem. Pega a palavra de Deus e descontextualiza ela para poder manter o seu orgulho intacto. Então é isso, gente. Vamos lá, que a gente também está indo para os finalmente. Aí aqui é mais uma reflexão para nós, certo?
Você consegue pensar em áreas da sua vida em que a autossuficiência ainda impere? Entendeu? E aí tem uma pergunta. Sente-se à vontade para compartilhar com o grupo? Com a aula? Você fala, poxa, eu tenho uma área da minha vida em que a autossuficiência ainda impere. Ou seja, que você quer se tornar autossuficiente. E não... e eu sente vontade de compartilhar para o grupo? Eu vou ir passando, se alguém tiver vontade, é só levantar a mãozinha aí. Reflita de que forma o orgulho está na base de pecados e hábitos destrutivos como adultério, ganância, mentira e ativismo religioso. Ok? Isso, como que o orgulho está na base dessas coisas? Isto é exaltação imprópria, quando a alma abandona aquele a quem dele deve se apegar como seu fim e se torna um tipo de fim em si mesma. Isto acontece quando ela se torna sua própria satisfação. De que formas você pode se tornar sua própria satisfação? Porque muitas vezes a gente, né, não pensa nisso, mas muitas vezes a gente quer ser autossuficiente, ou seja, ter a nossa própria satisfação. Alguém quer compartilhar alguma coisa? E às vezes o orgulho ele é tão enraizado na pessoa que impede essa pessoa de enxergar que tem agido de forma orgulhosa, né? E isso é um grande impedimento, né? Porque as pessoas começam a perceber, as pessoas reparam, e muitas vezes já aconteceu comigo de eu tentar dar um conselho para a pessoa e a pessoa falar para mim: você vem me pedir perdão ou você vem me dar lição de moral? Então, assim, a própria pessoa não percebe que vive, né? Que tem isso nela, e para tentar se arrepender e pedir perdão e tentar melhorar. Então, o orgulho é algo que cega a pessoa até esse ponto de não conseguir se enxergar, né? E nós temos um problema muito grave como ser humano de sempre olhar o outro, né? E não parar para analisar. E eu acho que isso faz muita falta na vida da gente. A gente precisa se olhar mais, né? Se analisar mais do que ficar vendo o que o outro está fazendo, o outro está falhando. E muitas vezes o orgulho acaba afetando, né, na sua autoanálise. Uhum. Verdade. A gente porque justamente o orgulho não deixa a gente olhar para o outro, né? Só olha para nós mesmos. Pois não, Washington, pode falar, irmão. Olha, eu fiz uma pergunta aí no começo aí para você comentar alguma coisa no final. Como a gente está indo para os finalmente aqui, eu queria que se der também, se não der, deixa eu para outro final. Você falou no começo lá, nós começamos a aula aqui sobre a questão do homem poder escolher não pecar e escolheu pecar, e escolheu por outro caminho. Isso não vai de contra a questão do... Vou tocar aqui, irmão? Não. Do calvinismo? Não... Ah, tá. Isso não vai encontrar a partida contra a posição do calvinista, da ideia calvinista, da leitura calvinista da Bíblia, do pecado e do homem? Vai totalmente contra, né? Por quê? Porque assim, vai totalmente contra, porque quando a gente pensa que o homem ele tinha o seu livre-arbítrio pleno, sem a influência do pecado, porque assim, o que o calvinista vai dizer? Que já estava predeterminado por Deus de que o homem pecasse. Aí isso ia contra ao caráter do próprio Deus em dar uma ordem, dar uma orientação, sabe assim, parece assim, uma coisa, uma brincadeira. Ah, não, ó, não pega aqui. Não, mas assim, não pega essa... Eu vou mostrar aqui, estou com a... Deixa eu pegar aqui, deixa eu ativar a minha câmera aqui de novo. Ó, aqui, ó. Não pega essa caneca, hein? Tá vendo aqui essa caneca? Você não pega. Só que eu falo, não pega, mas eu já determinei para você pegar. Então não tem
não tem um livre-arbítrio completo, porque já está determinado. Então, quando eu digo que no Éden o livre-arbítrio era pleno, e que vai sim, porque eu entendo que no Éden o livre-arbítrio era pleno. O homem tinha condição de não fazer aquilo, e ele escolheu fazer. Na minha leitura de Bíblia, respeito muito mesmo, respeito muito, convivo muito bem com calvinistas, mas eu não consigo, assim, se vamos pegar a aula semana passada, tenho a imagem de Deus, a imago Dei, eu raciocino, eu penso, eu tenho uma intelectualidade para pensar e raciocinar as coisas, a pergunta que fica para mim é, poxa, não se torna lógico eu receber uma ordem, sendo que eu estou condicionado a desobedecer aquela ordem? Pois não, Washington? Sim. Eu só fiz só levantei esse questionamento aqui, realmente para a gente poder entrar nessa linha de pensamento, porque assim, eu não tenho problema nenhum, convivo muito bem com os calvinistas, com os arminianos, mas o que eu pedi para você comentar, porque assim, sempre me parece que fica pontas soltas, entende? Sim. Sempre parece que fica pontas soltas. Então, assim, vem numa linha de pensamento, que nem a gente estava falando aqui, e aí quando chega no final não fecha, sabe? Fica umas pontas soltas. Claro, eu sei também que na visão arminiana também tem algumas coisas que ficam umas pontas soltas ali, pelo finalzinho da forma com que vê as escrituras. E por que eu pergunto isso? Porque, assim, eu também vou por essa mesma visão que foi colocada na aula hoje. O homem tinha, assim, realmente, a opção de não pecar. E algum momento ele pecou, decidiu por pecar, e talvez movido pelo sentimento realmente que foi o cerne aqui da aula de ser como Deus e tal, e caminhou por esse caminho. Porque o que acontece é que, assim, o que eu vejo na questão quando a gente olha para esse contexto com a visão calvinista é que o homem tem, sim, essa questão e peca, só que o caminho inverso também ele não consegue fazer. Assim, de decidir, assim, ter uma vida nova e deixar Deus tomar conta da vida dele, limpar ele, purificar ele e converter. Então, assim, não, vamos parar aqui, senão vai começar a virar aqui uma questão mais teológica. Antes do que eu falar aqui, o caminho inverso que você diz é, por exemplo, aceitar a salvação, correto? É isso aí. E andar com Deus. De fato, a condição humana pós-pecado, ela é uma condição totalmente inclinada a não ter como. A não obedecer e não ouvir. Se com a liberdade, dentro daquilo que nós estamos falando, plena, que ali ele tinha a condição total de fazer ou não, ele escolheu de alguma forma, e aí eu falo a palavra escolheu, que escolheu mesmo, não foi determinado por Deus, a não obedecer àquela ordem dada por Deus, quanto mais agora que somos escravos do pecado, certo? Então agora a gente não tem condições mesmo nenhumas por nós mesmos de responder favoravelmente ou responder ao chamado de Deus sem que haja antes uma intervenção divina, certo? Essa creio eu que vem pela palavra de Deus, pelo esclarecimento pela palavra de Deus nos dias que nós vivemos hoje. Porque então, é tanto que nós vemos que a ferramenta, eu acredito que do dia de hoje da igreja é a palavra, porque, como diz os textos, citado até mesmo por Jesus, a palavra ela traz essa luz, esse esclarecimento, essa abertura de olhos, vamos dizer assim, para que nós possamos reconhecer o nosso pecado, a posição que nós estamos hoje, para que a gente consiga ver com clareza. Isso não é só para os não convertidos, mas para todos nós que, à medida que vamos conhecendo mais da palavra de Deus, vamos tendo mais esclarecimento, nós vamos vendo onde precisamos ainda continuar melhorando e consertando e buscando a graça. Sim. Então, assim, é isso aí. A gente, sem uma intervenção primária e primeira de Deus, a gente não vamos responder favoravelmente, não vamos atender ao chamado de Deus, porque a nossa condição é essa, de pecador.
escravo do pecado. Mas com a ação de Deus, dando a nós a sua graça, bem, como você falou, a gente pode responder, e depois a gente pode entrar num assunto mais profundo disso aí, que senão a gente vai entrar com se a graça é resistível e irresistível, aquela coisa toda do calvinismo e arminianismo, e não é aula disso ainda não. Você que levantou a mãozinha aí, vamos lá, comenta aí. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder agora, pode fazer na próxima aula. Eu já tenho o meu ponto de vista sobre essa pergunta que eu vou fazer. Eu só quero ampliar o meu ponto de vista, o conhecimento de vocês. Levando as atribuições, quando vocês estão falando sobre ser ou não ser, vai ou não vai, determinado ou não, levando a parte de Deus, a atribuição de Deus, saber o que vai acontecer. Toda a plano da Bíblia, toda a plano de salvação só foi feito, só foi planejado porque o homem pecou. Isso é uma parte da pergunta. Outra coisa, até responderam, porque o homem escolheu pecar, escolheu querer ser igual a Deus, escolheu o ato de vai lá e cometer a infração, o pecado. Mas só foi determinado nas profecias, no Testamento, profeta maior, profeta menor, o nascimento de Cristo e o plano da salvação, porque o homem pecou, ou já tinha algo já pré-estabelecido, que talvez eu nunca li, eu nunca achei em Gênesis ou algum outro livro, e isso ia acontecer, Cristo ia nascer, e o povo ia se salvar só perante o caminho com Jesus Cristo, como no plano, como na parte de Judas. Já tinha alguém que ia fazer alguma coisa para o plano para a Bíblia se cumprir. Não terminou que ia ser Judas, mas alguém ia fazer. Então alguém precisava tomar para si essa posição. Lá no Éden também já está basicamente assim, ou só aconteceu porque o homem pecou? Por toda a plano de salvação. Não preciso responder agora, pode ser semana que vem. Eu tenho um ponto de vista, mas eu queria ampliar meu ponto de vista. Acredito que meu ponto de vista ainda é muito raquítico perante a esse tema. Amém? Vocês entenderam a pergunta do Keu? Uma pergunta muito profunda, inclusive. Misericórdia. Assim, o que ele está perguntando, bem resumidamente, assim, se o plano de salvação já estava determinado e planejado, vamos colocar planejado, antes do Adão e da Eva pecar. É mais ou menos isso, né, Keu? Isso mesmo. Já tinha um plano já pré-estabelecido. Eu nunca li, nunca vi, mas queria ampliar minha visão sobre isso. Então, realmente eu vou deixar para a semana que vem, e aí você me manda essa pergunta para a gente poder conversar, porque eu também tenho uma perspectiva. Gabriel, diga aí, Gabriel. Você levantou a mão, pastor Sidney. Gente, precisa terminar, mas vamos lá. Deixa eu só ouvir o Gabriel e depois o pastor Sidney. Pastor, aproveitando o ensejo aí, a respeito do que a gente está falando, de essa livre escolha e tudo mais, o Washington até citou algo referente ao calvinismo aí, mas do pouco que eu conheço, a respeito do calvinismo, acredita-se que apenas Adão, antes da queda, tinha essa liberdade de escolha, esse livre arbítrio, que é chamado. E aí, depois da queda de Adão, torna-se livre agência, e existe uma diferença entre o livre arbítrio e a livre agência. Por quê? Porque a livre agência, a livre agência, ela está condicionada à condição do homem. Ou seja, quando o homem pecou, ele se tornou culpado pelo pecado. Ou seja, Adão é totalmente culpado, ele escolheu aquilo. Então, realmente, Adão caiu e ele pecou. E aí, depois disso, toda a humanidade que veio depois de Adão, porque é o que a palavra diz a respeito disso, que por causa de um homem, entrou o pecado no mundo, e todos pecaram, e foram destituídos da glória de Deus. O homem em si se tornou pecador por causa do pecado de Adão, entendeu? Então ele está condicionado a esse pecado.
Então, nessa questão aí da queda do homem, é isso que se acredita no calvinismo. Adão tinha, sim, o livre-arbítrio, ele podia escolher pecar ou não pecar, mas depois da queda do homem, eis a questão, o homem tem essa liberdade de escolher porque ele já nasce pecador, entendeu? Ele já está condicionado ao pecado, a natureza dele já é pecaminosa. Isso. Então, isso significa Concordo com que isso. o homem não escolhe mais pecar. Não. Essa é a questão, entendeu? Então, Essa relação com o pecado, concordo com isso também. Depravação total, geral. exatamente. A Calvino concorda. Então, esse é o primeiro ponto aí. A depravação total é justamente a respeito disso. Entendeu? Só para pontuar, mas aí também não quero me estender mais sobre o assunto, porque senão vai muito longe. Mas a gente pode depois marcar uma conversa aí posteriormente. Mas vamos lá, pastor Sidney. Libera o áudio. Desculpe. É só uma contribuição aí, Efésios, capítulo 1, verso 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Só isso. Amém. Esse texto aqui é calvinista, tá? Esse texto não... Tô brincando. Eu tô brincando. Brincadeiras à parte, irmãos, é isso aí. Depois que eu vou trazer a semana, a gente vai trazer a semana que vem um pouquinho dessa... Porque essa relação do pecado, se é antes, depois, o texto de... eu não vou lembrar direito, diz que o Cordeiro de Deus que estava preparado desde a fundação, de antes da fundação do mundo. Então, então, em cima desse versículo aí, que a minha cachorra fica remoendo esse filme aí, em cima desse versículo. Esse é o texto. Então, a partir desse texto, a gente vai tentar conversar alguma coisinha semana que vem sobre essa relação aí, tá? Beleza, gente? Vamos lá, terminando. Tirem tempo essa semana para orar. Eu quero agradecer aqui a algumas pessoas aqui. Eu quero agradecer o Dário aqui, que está pela primeira vez. Perdão aí, os irmãos aí, os que estiveram aqui conosco, quero agradecer. Os que estiveram conosco aqui também no Facebook, obrigado, gente. Se você quiser participar aí, só nos procurar. Nós tem no meu Facebook aí o link do grupo. Entra no grupo da EBD Online, e aí a gente vai conversar antes, aí você vai ser aceito no grupo, e depois a gente começa a participar aqui. E é isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente falar. Gente, então, também obrigado, Fabiano, por essa palavra de consolo aí no meu coração, porque sinceramente saí daqui meio hoje eu terminei a aula por honra. Eu terminei a aula de fato por honra, mas assim, a gente vai aprendendo, a gente vai diminuindo os erros, a gente vai diminuindo as probabilidades, e enfim, a gente tenta fazer alguma coisa para ajudar o reino, né, de alguma forma, e de fato está incomodando. Se está incomodando, amém, né? Obrigado aí pela essa fora. Gente, obrigado pela compreensão de todos. E hoje tem culto às 18 horas. Obrigado, Ana, pela lembrança. E fala aí, pastor. A citação que você falou do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, é Apocalipse 13, verso 8, tá bom? Apocalipse 13. Verso 8. Tem Pedro também. Tem Pedro também? Tem. É que eu peguei aqui o Apocalipse. Isso. Gente, é isso aí. Pessoal, quem não está no grupo ainda da EBD e quiser participar, a gente vai disponibilizar. Se você é da Comunidade do Calvário, a gente vai disponibilizar. Quem não é da Comunidade do Calvário, eu vou disponibilizar aqui no Facebook, aqui, onde que tiver, porque aí a gente tem um filtro lá. Essa semana, eu vou postar para vocês lá um link com um formulário com 5 perguntinhas. Não é nada demais, não é com base nessas 3 primeiras aulas. 2 perguntas para a gente conversar sobre a EBD e 3 perguntas, uma de cada uma dessas matérias. Então, você pega o material, vê a perguntinha, pergunta básica, pergunta simples, nada demais. Você não vai precisar nem sair da tua casa, você não vai precisar baixar nada, é só clicar no link, vai abrir o formulário para você, você responde e pronto, finalizou o formulário,
já vai chegar a resposta aqui pra gente lá no Classroom, tá bom? Coisa prática, coisa objetiva, sem muito lengo-lengo, 5 perguntinhas, coisa rápida, em 10 minutos você responde as 5 perguntas, e aí a gente vai continuando aí, tá bom? Semana que vem nós estamos aqui, se Deus assim permitir. Eu quero pedir para o calvinista favorito nosso aí, o Gabriel Fagundes, orar para nós irmos embora. Amém, amém. Glória a Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã que o Senhor nos proporcionou, Senhor, de aprendizado da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem acrescentado, Senhor, nas nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, continue abençoando, a Deus, cada integrante, cada um que participou, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã. O Senhor sabe, Senhor, o motivo, mas que nós possamos, Senhor, continuar em frente, avante, Senhor, prosseguindo em Te conhecer mais, ó Deus, em se aproximar mais de Ti. Permita-nos, Senhor, aprender mais da Tua palavra e dos Teus ensinamentos. Senhor, guarda-nos, Senhor, durante esse dia, esse domingo, que em tudo nós possamos, Senhor, glorificar o Teu nome, e mais tarde, Senhor, no culto, ó Deus, poder Te adorar em espírito e em verdade, ó Deus, ser tocado, ó Deus, pela Tua palavra, ministrado, ó Deus, pela Tua palavra, e no nome de Jesus, ó Deus, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Então, certo? Se você se tiver alguém aqui que não estiver no grupo, minha mãe eu sei que não está, Dona Terezinha. E os demais, eu não sei se os demais estão. Quem não tiver, por favor, entre lá e a gente vai conversando, tá bom? Deus abençoe a todos. Manda depois no particular sua pergunta completa, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.